Olá, queridos clientes da Prevenseg. Eu vim aqui, sou o Jusceli, todos me conhecem. Eu vim aqui para a gente ter um bate-papo. É uma conversa que fisicamente, no momento, eu não tenho como ter com todos os clientes indo na empresa. Então eu estou fazendo esse vídeo para explicar a respeito da portaria do Ministério do Trabalho, a portaria 1419, que foi publicada em 27 de agosto de 2024, que diz respeito a quê? Diz respeito ao que está saindo em todas as redes sociais, diz respeito a um temor grande que está em muitas empresas, que é referente aos fatores psicossociais do trabalho, tá? Foi incluída na NR1 como uma nova normativa e que as empresas precisam incluir medidas que mitiguem, que aliviem as possíveis situações que possam causar doenças nos trabalhadores no âmbito cognitivo, naquilo que se refere à saúde mental, tá certo? E quais são as empresas que devem implantar as ações referentes aos fatores psicossociais? Todas as empresas que possuem funcionários que são regidos pela CLT, todas. Mas como que a Prevenseg vai fazer isso, ou como que equipes multidisciplinares vão fazer esse trabalho? Fisicamente, não tem como, de arrancada, já fazer todo o mapeamento para todas as empresas, certo? Vamos fazer de uma forma gradativa. Por quê? Porque deve ter também uma alteração em todos os PGRs, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, que nessa alteração vai ter que ter a inclusão de planos de ações. O que fazer referente aos fatores psicossociais? Mas para ter um plano de ação, primeiro nós temos que identificar os riscos, identificar esses perigos. Então não é apenas contratar um psicólogo, contratar uma assessoria que já vai fazer todo o milagre interno. Não, tem que ser feito um mapeamento. E nesse mapeamento se identifica os riscos, se identifica os perigos, quais são os agravantes, o que no ambiente de trabalho pode ter que esteja causando alguma doença no trabalhador, no âmbito psicológico. Então é algo assim até bastante subjetivo. Por quê? Porque o ruído, o barulho, a gente vai lá, coloca um dosímetro, mede, está tudo certo. Agora você olha para um grupo de trabalhadores. Tem 20 trabalhadores, 10 trabalham animados, está tudo certo, e 10 não. E aí? Como medir? Como fazer? Então, não é algo individual, que se faz um mapeamento por pessoa. É o grupo homogêneo de exposição, é o todo daquele setor, daquele ambiente, até pode ser feito individual, mas de repente naquele setor, se faz um inventário coletando informações de alguns trabalhadores, tá? E se de repente aquelas informações for um agravante muito sério, se conversa com mais trabalhadores. Então, o que se questiona, o que se verifica? Nós da Prevenseg adquirimos uma ferramenta de avaliação, que tem todo o embasamento legal, da ISO 45001, da FIMEA, todo o embasamento, que pode dar esse diagnóstico. E a partir do diagnóstico, o que se faz? Agora a empresa vai ver qual caminho tomar. Vamos contratar alguém que vai treinar lideranças? Vamos contratar um psicólogo? Vamos mudar o nosso processo produtivo em alguns aspectos? Então, são alguns questionamentos que se faz na ferramenta. Qual a necessidade de manter ritmos intensos de trabalho? O trabalho é realizado com alguma pausa definida?
Tem monotonia? Tem insuficiência de capacitação para a execução da tarefa? Tem metas, né, inalcançáveis estabelecidas no ambiente de trabalho? Qual é o excesso de situações de estresse que tem nesse meu local de trabalho? Existe sobrecarga mental na execução dos trabalhos? Alto nível de concentração? Tem conflitos hierárquicos, né, entre gerência, entre encarregados, né, ou entre o trabalhador e o próprio encarregado do setor? Assédio de qualquer natureza existe no ambiente de trabalho? Assédio moral, discriminação no trabalho, assédio sexual. Então, estas e várias outras perguntas são feitas nesse mapeamento. E a partir do resultado, a empresa vai avaliar, junto com uma equipe multidisciplinar, quais ações vamos tomar agora, qual é o plano de ação. Qual é a ação com caráter mais urgente, mais relevante para ser tomado agora já de início? Qual é o nível de satisfação ou insatisfação no meu ambiente de trabalho? A atividade é remunerada por produção já é um fator, porque quando é remunerada por produção, o quanto produz, o que acontece? Uma sobrecarga, né? A pessoa se auto-exige bastante. O posto de trabalho, onde eu trabalho, é um local confortável, boa iluminação, boa organização. Então, são questionamentos que vocês podem ver que está direcionando também para NR17, né, que são os fatores ergonômicos do trabalho. Tanto que os fatores psicossociais, eles têm uma ligação direta, né, com a NR17. Daí, né, vocês, meus clientes, devem estar, puxa vida, Jocely, né, todas essas situações têm no meu ambiente de trabalho. Todas existem em vários ambientes de trabalho. Só que a gente vai procurar medidas, né, que possam amenizar dentro dessas situações o que pode estar causando afastamento, o que pode estar causando rotatividade, insatisfação, o que pode estar causando intrigas dentro do ambiente de trabalho. Então não é algo assim que de repente, vamos levantar, vamos mapear, vamos fazer um diagnóstico e de repente já vai ter que ter uma ação imediata. Vamos por partes. Por quê? O que é que eu digo? Né? Que muitos empregadores também estão adoecendo e precisam de ajuda, né? Precisam de muita ajuda. Porque na rotina do trabalho do dia a dia, a sobrecarga é para todos. Então é um trabalho que tem que ser feito em conjunto, né? E esse mapeamento é feito, né, por meio de questionário, entrevistas, observações. É necessário utilizar, né, uma escala, né, escala de avaliação de estresse no trabalho e clima organizacional também, que daí envolve realmente a equipe multidisciplinar. E até um exemplo simples, eu tenho um ambiente de trabalho que tem 10 pessoas trabalhando, 5 estão trabalhando animadas, contentes, está tudo certo, e 5 não, e o trabalho é o mesmo, a mesma atividade, e 5 não estão legal. Né? O que fazer? Qual é o motivo? Muitas vezes o motivo não é interno, não é causado dentro do ambiente de trabalho. As pessoas já vêm, de repente, com uma sobrecarga de problemas, né? A maioria de situações lá de fora. Então, nesse momento, a empresa também pode tomar uma ação, entre aspas, né? Ter medidas que possam, né, motivar mais e direcionar mais esse trabalhador para que lá fora ele tenha uma organização melhor da própria vida. Até referente à organização financeira. Às vezes tem trabalhadores que chegam estressados no ambiente de trabalho, está tudo errado, mas não é a empresa. De repente é porque é totalmente desorganizado financeiramente lá fora. Então, se isso for diagnosticado, vamos promover uma palestra, trazer, de repente, um profissional da área financeira para falar sobre educação financeira, como essa pessoa se organizar, certo?
De repente, o meu problema, eu chego, né, não chego bem no ambiente de trabalho, e às vezes a pessoa tem problema com alcoolismo, com droga, e é lá fora. O que a empresa pode fazer para mudar a vida desse ser humano, desse trabalhador lá fora? É difícil, mas pode comprovar algumas ações internas, né, de palestras, de promoções, de realmente informações que possam mitigar, que possam direcionar para que esse trabalhador tenha uma consciência do quanto que aquela droga, que o álcool pode fazer mal, certo? Pode ser feito entrevistas grupais, né, ou focais, ou de repente só com o trabalhador. Avaliar indicadores de absenteísmo, né? Por isso a gente fala equipe multidisciplinar, é com a equipe de medicina do trabalho também. Quanto que está havendo de atestado? Quais são os motivos? De repente os atestados não têm motivo no âmbito cognitivo, no âmbito psicológico. Então lá, junto com o médico do trabalho, também pode ser avaliado quantos afastamentos por transtornos mentais. Então por isso que você, meu cliente, não precisa ficar tão apavorado, né? Assim, com tanta preocupação. Os seus afastamentos, os afastamentos que há no ambiente de trabalho, a maioria é por transtornos mentais? A maioria não. Então, né, nós podemos trabalhar diretamente, muitas vezes, as lideranças, como lidar com os funcionários dentro da empresa, a própria direção da empresa, que sabemos que nem todos os dias são fáceis. Quando lidamos com pessoas, lidamos com desafios diários, né? Então podemos tomar medidas preventivas e corretivas. O que pode ser feito já de antemão, antes de algum levantamento? Criar políticas internas de prevenção ao estresse e assédio moral. Já criar essas políticas. Buscar ajuda para criar essas políticas internas. Pode ser estabelecido um programa de apoio psicológico, daí entra, né, o psicólogo, mas tomando muito cuidado, certo? Qual profissional você vai colocar dentro da sua empresa? Avaliar bem qual é a experiência desse profissional, né, no lidar também com os aspectos relacionados com o trabalho dentro de uma empresa. Muito importante avaliar. Treinar lideranças para o reconhecimento e gestão de fatores psicossociais. Como é que eu vou treinar meus líderes? Para perceber que no meu ambiente de trabalho tem situações de uma sobrecarga exagerada de estresse. Treinar meus líderes para que evitem o assédio moral, a discriminação no trabalho. Eu vou colocar essa pessoa naquele local porque eu não gosto muito dela, porque é de tal estado, ou porque ela tem tal escolha. Muito cuidado, porque isso gera processo também. Implementar práticas de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. São todos desafios. Incentivar a comunicação aberta e uma gestão participativa. Às vezes o funcionário tem medo, tem receio de falar com o encarregado, porque às vezes quando vai perguntar alguma coisa com a gerência, sempre, é recebido de um jeito meio sério, meio grosseiro, como se já cortasse já de início a possibilidade daquele trabalhador dar uma opinião, certo? E resumindo, gente, ali só um resumo, porque como fazer o mapeamento? É fazer esse levantamento. Daí depois tem um monitoramento, o acompanhamento, realizar pesquisas periódicas, para medir o impacto das ações, aquelas ações que foram implantadas. Fazer pesquisas periódicas, perguntar para o trabalhador, olho no olho. E aí, está gostando? Está tudo certo? Melhorou o teu ambiente de trabalho? Ter canais de denúncia também.
ali no que foi estabelecido, né, a Lei 14.457, quando foi estabelecido que todas as empresas que tenham CIPA têm que implantar essas medidas de denúncia, de conscientização referente ao assédio moral, assédio sexual, discriminação no trabalho. Né? Como é que eu vou implantar esses canais internos de denúncia? Para onde vão essas denúncias e como vai ser feita, né, a investigação dessas denúncias, por quem e como, e quais ações a serem tomadas. E quem são os responsáveis por tudo isso, né? Como eu faço, quem faz? Começa pela direção da empresa, tá? Porque quando a direção da empresa quer ações, as coisas vão acontecer. Agora, quando a direção da empresa ela diz, não, eu não quero, é difícil, não vou me meter com isso daí, a base pode se quebrar tudo, que as coisas não acontecem. Então, a primeira coisa é a intenção da direção da empresa. E o envolvimento de todo o setor de RH, né, recursos humanos, os gestores, porque você pode implantar medidas, mas se os gestores não caminharem junto, não estiverem junto, as medidas não vão ser implantadas. A própria CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, as empresas que possuem a CIPA, né, é preciso ter o apoio da CIPA, apoio no monitoramento dos riscos psicossociais. Né, a CIPA mesmo, procurando verificar nos ambientes, né, olhando no olhômetro, né, como é que está o clima nesse meu local de trabalho. Eu tenho 2 turnos de trabalho, por que no turno 1 está todo mundo feliz, não tem rotatividade, tem uma produção maior e tem um encarregado, e no turno 2, mesmo trabalho, tudo igual, rotatividade, pessoas desanimadas, como é que está esse meu líder nesse meu ambiente de trabalho? Como eu falei lá no início, né, esse líder às vezes é um baita operador, mas só que ele não é um líder, tem que ser treinado. Dê a oportunidade de treinar melhor esse líder também. O médico, né, o médico do trabalho, tem um papel importantíssimo, até lá nos prontuários, né, naquilo que sai de atestados, né, relacionado com doenças relacionadas com a saúde mental mesmo. Então, avaliar continuamente, né, os impactos na saúde dos trabalhadores. Avaliar. E lá no plano de ação, ter um cronograma de ação. De repente, no primeiro mês, né, no início, fazer um diagnóstico, fazer um levantamento. Eu vou conversar com a equipe de segurança do trabalho. A gente até imagina, vem uma enxurrada, Jocely, eu estou com dúvida do que fazer, como vamos fazer? Já apareceu 10 psicólogos na minha empresa oferecendo serviço. Mas será que esses profissionais estão sabendo, né, de tudo isso que tem que ser feito inicialmente? Não é só colocar trabalhador por trabalhador na sala, né, e já fazer tipo um acompanhamento psicológico. Então, no primeiro mês, um diagnóstico, um levantamento de informações, fazer um mapeamento, é um inventário mesmo que tem que ser feito, certo? Depois, agora vamos fazer a implementação das ações corretivas e treinamentos em cima daquilo que for necessário, daquilo que for levantado. Fez os treinamentos, agora, né? Daqui a pouco lá no quinto, sexto mês, vamos fazer uma avaliação dos resultados iniciais. Vamos avaliar aquilo que foi lançado lá no início, ou no decorrer até esse momento, e ajustar esse plano de ação naquilo que for necessário. E depois, o quê? Fazer uma reavaliação contínua, né? Com ajustes conforme a necessidade, certo? Vai ter um indicador de sucesso, né, do resultado. E esse indicador de sucesso está relacionado com o quê? Redução do absenteísmo, relacionado aos fatores psicossociais. Vai diminuir o número de saída de rotatividade. Aumento, gente, né, os pontos positivos, aumento da satisfação dos trabalhadores, né? E daí a gente se faz por meio de pesquisas internas mesmo. Por meio de pesquisa interna. E outra coisa, redução dos conflitos organizacionais e aumento de produtividade. Então, você, cliente Prevenseg, de repente está se perguntando, mas o que eu vou ganhar com isso? Quando dentro da sua casa, na família, as coisas vão bem, não fica tudo mais fácil?
todo mundo se ajuda, a coisa flui. Dentro do ambiente de trabalho é a mesma coisa. Quando as coisas vão bem, quando o proprietário chega com a cabeça legal, chega em paz, falando com os funcionários, né, tem um diálogo tranquilo, as coisas fluem. Agora, quando chega chutando balde, está tudo ruim, mesmo quando as coisas estão boas, parece que todo o clima daquela empresa fica pesado. E muitas vezes se trabalha o encarregado, se trabalha o gerente, se trabalha o funcionário, mas é necessário inicialmente trabalhar também o empregador, o gestor principal da empresa, para que, né, mantenha o equilíbrio diante de todos os desafios que eu sei que existem, que eu também tenho a minha empresa, né, tenho os meus colaboradores, e se a gente não mantém um equilíbrio, nós não conseguimos tocar o negócio. Então, meus queridos, é um vídeo já meio longo, mas necessário, tá? Necessário. O primeiro ponto, tá? Resumindo, certo? É fazer um mapeamento, um inventário, um levantamento. É um trabalho que é intenso, não é pouca coisa não. Não é só lançar o papel. Daí depois desse mapeamento, certo? Vamos fazer o plano de ação. O que fazer? Quem vamos contratar? Vai ser um psicólogo? Vai ser alguém que vai treinar lideranças? Vamos fazer trabalhos internos em grupo mesmo, sem contratar psicólogo, vamos fazer conversas internas e propor mudanças entre nós, entre os trabalhadores? Então assim, ó, tem vários pontos que podem ser seguidos. O próprio Ministério do Trabalho esclarece que não tem, né, uma cartilha pronta, não tem uma receita de bolo, certo? E da mesma forma, né, quando foi instituída a Lei 14.457, que foi em 2022, a partir de 20 de março de 2022, que foi estabelecida pela NR5, né, que as empresas que compõem o CIPA tinham que implantar, né, ações referentes a assédio moral, sexual, discriminação no trabalho. E nós auxiliamos algumas empresas, né, foi implantado um sistema de denúncia e melhorou o ambiente de trabalho. Melhorou. Então, né, faça de forma gradativa, certo? Primeiro, né, esse mapeamento, esse levantamento de risco. Nós temos as ferramentas, vamos buscar ajuda também com psicólogo, né, com outros profissionais, não conseguimos fazer tudo sozinhos, tá? A gente pede um pouco de paciência para não, né, dizer, Juscelino, vem, faz agora, vamos agora. Fisicamente, né, não conseguimos fazer de todas as empresas, nós vamos até por gravidade, né, por situações que a gente sabe que tem empresas que são mais focadas também pelas fiscalizações, onde se avalia que realmente já existem mais fatores psicossociais, né, que precisam ser trabalhados, tá certo? E nos PGRs, nos Programas de Gerenciamento de Risco, né, vamos ter que fazer um apanhado geral de todos para fazer uma inclusão inicial, né, de plano de ação básico inicial, certo? Para poder fazer a arrancada dos trabalhos. Porque não adianta já colocar num plano de ação inicial situações, né, muito elevadas que de arrancada as empresas não estão preparadas para tomar uma ação. Então tem que ser gradativo, tá certo, meus amigos? Espero ter esclarecido um pouco, tá? Como é algo novo para todas as empresas, espero ter esclarecido um pouco. Então, inventário, fazer o levantamento, medir, né, a gravidade daquilo que está acontecendo ou não, né? Daqui a pouco, né? Puxa vida, foi feito o levantamento e está tudo ok, tá certo, as pessoas estão trabalhando animada, né? Não temos esses agravantes tão sérios aqui na nossa empresa, que bom, que não se cria coisas que não existem. Não adianta colocar aquilo que não tem para ficar bonitinho no papel. Tem que botar aquilo que realmente existe e não colocar metas inalcançáveis também. Feito o inventário, plano de ação. Vamos agir. E depois do plano de ação,
Vamos ver como foi implantado e avaliando, melhorando, certo? Contratando, né, profissionais conforme a necessidade. Mas nunca esqueça de conversar conosco antes de você vir, né? Vamos fazer isso para ter um trabalho em conjunto com a segurança do trabalho. Então, eu estou aqui para esclarecer as dúvidas e os meus profissionais também, uma equipe muito boa. Aquilo que eles não souberem, que vocês perguntarem, eles vão direcionar para mim também. E aquilo que eu não souber, eu vou perguntar para outro que possa me ensinar. É uma corrente, tá? É algo novo para todo mundo, então não tem como a gente saber tudo já de arrancada. Tá? Eu só quero, né, de repente, dizer para vocês, calma, fiquem tranquilos, vamos buscar fazer o melhor, vamos nos ajudar. Eu acredito que também o Ministério do Trabalho não vai sair já multando, nem notificando as empresas. Ele sabe também das dificuldades, né? Vão agir com coerência também. E que Deus nos guie, certo? Eu não consigo fisicamente estar em todas as empresas como quando eu trabalhava sozinho eu conseguia, né? A gente até, quando tinha motinha, início dos trabalhos, 24 anos de caminhada, a gente sabia o nome de cada trabalhador. Alguns até imaginam, oh, será que o Juscelino está trabalhando? Está trabalhando, não é pouco, gente. É bastante, graças a Deus. E Deus me deu uma equipe que também é muito abençoada e que onde eles estão é como se eu estivesse. Mas diante de alguma dificuldade, entre em contato comigo, me chame. Estou sempre disponível, todos aqueles que ligam para mim sabem que são muito bem atendidos. Então é assim que nós caminhamos. Então é a Prevenseg, presente na sua empresa, junto com os parceiros em medicina do trabalho. Nós temos ótimos parceiros também para fazer o melhor pela sua empresa. Obrigado e qualquer dúvida podem me chamar, tá bom? Forte abraço.